E aí, amiguinho levado da breca? Como é que você está, irmãozinho? Belezeira? Tranquileira aí? Firme e forte, sentadinho aí no seu assento, aí no seu computador, no seu tablete, no seu celular, com sua caixinha de ferramentas, com o seu formulário importantíssimo aqui nas aulas de física. Tá maravilha aí? Belezeira? Comigo tudo bem também? E eu tô aqui, galera, para ajudar você, amiguinho, a trilhar o seu caminho rumo à universidade, belezeira? Tamo junto aqui da galera da Escola do Vestibular, é nóis! Hoje, amiguinhos, nós vamos dar continuidade no estudo dos gases, das energias envolvidas nas transformações gasosas. Então, nas aulas passadas, a gente já viu o calor, que é uma energia externa, que o gás troca com o meio externo. A energia mecânica medida pelo trabalho da força de pressão do gás. Energia mecânica trocada pelo gás com o meio externo. E agora a gente vai estudar a energia armazenada no gás, que é denominada energia interna. A energia interna é definida como sendo a soma das energias cinéticas de translação das moléculas que constituem o gás. Obviamente que é uma soma estatística, mas é dependente, essa energia interna depende da energia cinética das moléculas. E a energia cinética está relacionada com velocidade, com o nível de agitação. Portanto, em relação às variáveis de estado, a energia interna está intimamente relacionada com a temperatura. Beleza? Se o gás ele for monoatômico, argônio, criptônio, os gases nobres, a energia interna, que é representada pela letra U, é dada por 3 meios de nRT, onde o U é a energia interna do gás, o N é o número de mols, anota aí na sua caixinha de ferramentas, o R é aquela constante que tem que estar no SI, e a temperatura tem que estar em Kelvin. Se o gás for diatômico, ou seja, se ele é constituído por duas moléculas, aqui a molécula é por dois átomos, H2, O2, N2, tipo isso, seria 5 meios de nRT, beleza? Isso seria um gás diatômico. Então, para que a energia interna varie, a temperatura tem que variar. Quando a temperatura aumenta, a energia interna do gás aumenta. Quando a temperatura do gás diminui, a energia interna do gás diminui. E tem uma transformação em que a energia interna não varia. É aquela que a temperatura é constante, que é a isotérmica. Belezeira? Então anota aí que na transformação isotérmica, a energia interna do gás não se altera. Ela não muda na isotérmica. Fechou? Maravilha? Bora fazer os exercises? Tamo junto? Pá! Vamos lá! Exercício 1. No desenvolvimento de uma certa máquina térmica, o ciclo termodinâmico executado por um gás ideal comporta-se como apresentado no diagrama da pressão pelo volume. Não acha que nós vamos largar a mão das outras aulas, viu, fofos? Aqui a gente vai e volta. O esquema é bruto. Então aqui ó, a pressão está em Pascal e o volume em metro cúbico. Tá bom? Qual o trabalho realizado pelo gás durante o processo AB? E depois, sabendo que a temperatura do gás no ponto B vale 300 Kelvin, qual é a temperatura no estado C? Qual é a temperatura no estado B? Então, TB é igual a 300 Kelvin. Qual é a temperatura no estado C? Se você pegar o gráfico, pessoal, ó, o gráfico, aqui no estado A, a pressão vale 15 vezes 10 a terceira e o volume vale 3 metros cúbicos. No estado B, a pressão passou a ser 10 vezes 10 a terceira, e o volume passa a ser 6. E no estado C de cocô, aqui no estado C, a gente tem a pressão valendo 10, de B para C isobárica, e o volume valendo 9.
Então, dessa sequência de transformações que a gente vê aí, galera, a que importa para nós são essas duas, de A para B e de B para C. Por quê? Na primeira questão, ele pede para a gente determinar qual é o trabalho realizado pelo gás na transformação de A para B. Como é um gráfico da pressão pelo volume, o que a gente aprendeu na aula passada? Que a gente vai tirar a área sob o gráfico. Ô Gás, mas tem a curva C no gráfico, não tem problema. Aquilo é outra transformação, faz de conta que ela nem está ali. Você pega só a transformação AB e tora o pau, ok? Essa transformação AB é uma expansão ou é uma compressão, galera? Muita gente confunde achando que é uma compressão porque o gráfico está descendo. A expansão e compressão se olha no volume. O volume aumentou, então é uma expansão. Então o trabalho na transformação AB vai ser positivo, uma expansão. E aqui nós temos novamente a área de um trapézio. Novamente não, né? Aqui é a área de um trapézio. A base maior é 15 vezes 10 a terceira. A base menor é 10 vezes 10 a terceira. 10 vezes 10 a terceira. Aqui a altura de 3 para 6 antigamente dava 3, hoje também. Tudo isso dividido por 2. Então o trabalho na transformação AB vai ser 15, 25 vezes 3, 75, vezes 10 a terceira, dividido por 2. 75 dividido por 2 é 37,5. Então daria 37,5 vezes 10 a terceira joules. Ou 37,5 quilojoules. Na aula passada a gente viu esse lance da transformação, né? De quilojoule para joule. Aí, ó. Este é o trabalho na transformação de A para B. Ok? O gás transfere energia mecânica para o meio externo. Para o meio externo. E no item B, ele pede para a gente calcular a temperatura no estado C. Sabendo que a temperatura em B é 300 Kelvin. De B para C, nós temos uma transformação isobárica. Então eu vou lembrar lá da aula de gases que PVT por Votó, PB, VB, TB é igual PC, VC, TC. Ok? Como a pressão não muda de B para C, eu já vou eliminar essa pressão aqui. Tagash? Tagash. Fechou? O volume em B é 6. A temperatura em B é 300, porque o cara fala. O volume em C é 9. E a temperatura em C é o que a gente quer. Então, a temperatura em C vai ser 300 vezes 9 dividido por 6. Calculadoria, 300 vezes 9 dividido por 6. 450 Kelvin. 450 Kelvin. Pergunta. Na transformação de B para C, o que aconteceu com a energia interna armazenada no gás? Eu não quero saber quanto é, porque não dá para calcular aqui. Eu quero saber o que aconteceu. Ela aumentou, ela diminuiu ou ela não mudou? De B para C, o que aconteceu com a temperatura? Aumentou. Portanto, a energia interna armazenada no gás também aumentou. A energia interna depende diretamente da temperatura do gás. Então, se na transformação de B para C a temperatura aumentou, fofo, o que acontece? A energia interna também aumentou. Belezeira? Maravilha? Joia. Exercício 2. Um gás monoatômico, aí ó, é um gás monoatômico, submetido a uma pressão de 1 atm, possui um volume de 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos. Quando sua temperatura é de 300 Kelvin.
Após sofrer uma expansão isobárica, então a pressão continua a mesma, 1 atm, seu volume é aumentado para 300% do valor inicial. A gente vai discutir isso já. Determine a variação da energia interna desse gás e o trabalho mecânico em joules realizado pelo gás durante essa transformação. Então são duas perguntas: o trabalho e a variação da energia interna. O cara fala no texto que o volume ele passa para 300% do volume inicial. O volume inicial em metros cúbicos seria 10 a terceira vezes 10 a menos 6, que de centímetro cúbico para metro cúbico é 10 a menos 6. Então seria 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. A pressão de 1 atm é de 1 vezes 10 a quinta pascal. Aqui então seria também 1 vezes 10 a quinta pascal. E o volume passa para 300% do inicial. 300% do inicial seria o triplo do valor. Belezeira? Portanto, o volume depois da transformação é de 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer: determinar a temperatura no estado linha ali, ó. No estado linha. Que jeito? Piviti, povotó. Então, ó, P vezes V sobre T é igual a P' vezes V' sobre T'. P' vezes V' sobre T'. Certo? Essa transformação vai ficar assim, ó. 1 vezes 10 a quinta vezes 1 vezes 10 a menos 3 dividido por 300 é igual a 1 vezes 10 a quinta, é isobárica, já devia ter cortado, cavalo, 3 vezes 10 a menos 3 dividido por T'. Tá? Aqui vai rolar um tudo cortes, e o T' vai ser de 900 joules. Ah, burro, 900 Kelvin. Muito bem. Como ele pede a variação da energia interna, o ganso vai fazer da seguinte maneira. Sendo gás monoatômico, a sua energia interna é dada por 3 meios de nRT. Mas eu não tenho o número de mols. Então eu vou fazer assim, ó. Tá vendo esse termo nRT aqui, ó? Olha que da hora. Como a pressão vezes volume é igual a nRT, lembra lá da aula de gases? Eu vou trocar o nRT por P vezes V. Sentiram o drama? Ó que fofo. No lugar do nRT, eu coloquei o P vezes V. Como eu tenho a pressão e o volume em cada estado, eu vou determinar a energia interna dessa maneira. Sacou? Então vamos lá. A energia interna no estado inicial. U no estado inicial. 3 meios de pressão. 1 vezes 10 a quinta pascal. Volume. 10 a menos 3. Então a energia interna vai dar 1,5 vezes 10 ao quadrado, 150 joules. Essa é a energia interna no estado inicial. Aí o gás sofre, coitado. Ele sofre, ai que lixo. Ele sofre uma transformação e passa para um outro valor de volume, mantendo a pressão. Porque o cara falou que é uma transformação isobárica. Então, ó, o novo valor da energia interna, eu pus aqui U', vai ser U', 3 meios de P'. A pressão é a mesma do estado inicial, 1 vezes 10 a quinta. E o volume é 300%. Então é o triplo, 3 vezes 10 a menos 3. Certo? E então essa energia interna vai dar 450 joules. 450 joules. Esta é
a energia interna no segundo caso. Assim, a variação da energia interna, tudo que for variação, pessoal, é final menos inicial, certo? Final menos inicial. Então, olha só que fofo. A variação da energia interna nessa transformação será 450, que é a energia interna depois da transformação, menos 150, que é a energia interna antes da transformação. Então a variação da energia interna é de 300 joules. Isso bate certinho com os valores das temperaturas. A temperatura era de 300 Kelvin, passou para 900, triplicou. Se a temperatura aumentou, a energia interna aumentou também. Por isso que eu calculei a temperatura aqui para a gente visualizar essa parada. Belezeira? E o trabalho, pessoal? Como que a gente vai calcular o trabalho? Mamão com açúcar. Como a transformação é isobárica, a pressão não se altera na transformação, eu volto lá na aula do trabalho e recordo na sua caixinha de ferramentas, que eu tenho certeza que está contigo, que numa transformação isobárica, a pressão vezes ΔV é igual ao trabalho. Portanto, a pressão, que era 1 vezes 10 a quinta, e a variação do volume, 3 vezes 10 a menos 3, menos 1 vezes 10 a menos 3. Certo? 3 vezes 10 a menos 3, menos 1 vezes 10 a menos 3. Então aqui vai dar 1 vezes 10 a quinta, 2 vezes 10 a menos 3, vai dar 200 joules. Certo? 200 joules. Este é o trabalho realizado pelo gás. Como é uma expansão, o trabalho deu um valor positivo, como era de se esperar, e 200 joules significa que nessa transformação o gás transfere para o meio externo 200 joules de energia mecânica. Fechou? Então tá aí, pessoal. Trabalho, média energia mecânica, calor trocado com meio externo e energia interna. Essas três energias que estão envolvidas nas transformações gasosas, ok? Na próxima aula a gente vai juntar todas essas energias e ver o que acontece. Falou? Espero que esteja tudo bem, espero que tenha entendido tudo. Se não entendeu, vai e volta, vem e volta. Pega os exercícios que o Gancinho deixou aí no jeito e bora lá. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula, irmãozinhos. Valeu!